Pensão por morte, texto legal absurdo, decisão e corrente jurisprudencial que tem corrigido esta absurdidade legal que falarei agora. Se você conhece alguém ou tenha passado pela situação de receber pensão por morte, sendo absolutamente incapaz, ou menor de 16 anos, ou portador de alguma doença que reduza sua capacidade para os atos da vida civil, assista este vídeo e divulgue este vídeo. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, se inscreva, curta, compartilhe e comente. Hoje é dia 17 de fevereiro, no dia de ontem, uma pessoa me disse, numa conversa, mas o judiciário nunca está certo, tu sempre discordas das opiniões do judiciário. E isso não é verdade. Eu, com muita frequência, discordo da posição do judiciário, mas nem sempre, e o vídeo de hoje é uma prova disso. Vamos lá. Até novembro de 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência, antes da emenda condicional número 103, as regras para a concessão de pensão por morte do menor de 16 anos eram outras. Elas foram alteradas com a reforma da Previdência. E aí veio esta aberração legal. Eu lerei agora aqui o texto, como ficou o texto legal após a reforma da Previdência, e depois continuarei comentando aqui. Vamos lá, aqui, artigo 74 da Lei 8.213. Pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Tem que ser segurado, esteja ele aposentado ou não. Redação atual da lei. Inciso 1. Do óbito, ela será devida, vejam aqui, será devida do óbito quando requerida em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos ou em até 90 dias para os demais dependentes. Ou, quando não observado esses períodos aqui, a pensão por morte será devida a partir do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior. A questão é que isso não é lógico, não faz o menor sentido lógico. O texto legal é muito incoerente, pelo seguinte: a pessoa falece, e vamos imaginar que deixou um filho de 10 anos de idade. Este filho de 10 anos de idade não tem condições de, sozinho, procurar o INSS e encaminhar algum pedido, e formular o pedido administrativo, encaminhar algum pedido de benefício para ele. Esta criança de 10 anos de idade depende de um adulto que o represente para fazer isso. E muitas vezes este adulto é mal informado, muitas vezes ele é mal informado ao natural, porque muitas pessoas são mal informadas, muitas vezes esse adulto foi mal informado pelo próprio INSS, porque não são raros os casos em que é dúbio se aquele falecido era ou não segurado do INSS. E aí, num primeiro momento, aquele adulto, por ser mal informado, busca alguma orientação superficial e se contenta com a primeira negativa do INSS, ou com a primeira informação de que não tem direito. E aí aquela criança de 10 anos de idade, no nosso exemplo aqui, não tem o seu pedido formulado em seu nome, sendo que ela tinha o direito. E aí o INSS deixa de pagar o benefício que tinha obrigação de pagar. O INSS é um seguro, e o segurado, o falecido pai, no nosso exemplo, pagou para ter aquela proteção securitária para seus dependentes, além de outros benefícios. E aí então aquela criança não encaminhou o pedido no prazo de 180 dias, conforme diz a lei, e com base nisso o INSS risonhamente se nega a pagar o benefício. Porque o legislador, e não falarei o que eu penso do legislador aqui em respeito à moralidade, escreve um texto desta maneira. E aí
nós temos outras normas legais que protegem o menor de idade, o menor de 16 anos, e protege a pessoa incapaz para os atos da vida civil. Vamos ler agora aqui o que diz o Código Civil. Vamos ver aqui. Artigo 198 do Código Civil. Também não corre prescrição. Inciso 1. Contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Agora, então, vamos ver o que diz o artigo 3º do Código Civil. O artigo 3º, depois de uma lei também mal redigida, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela revogou esses itens aqui e passou a ter esse texto, o artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, nós temos o artigo 3º, que no momento, a sua redação atual protege apenas os menores de 16 anos, combinado lá com o artigo 198, que eu acabei de ler aqui, que diz que não corre prescrição contra eles, as pessoas do artigo 3º. Se você for advogado, dê uma estudada no princípio da derrotabilidade legal. Ele diz que quando uma norma, uma lei, uma norma, tem um texto redigido e acaba gerando um efeito contrário à sua finalidade, ela não deverá ser aplicada naquele caso específico. Tem um vídeo aqui no canal que falo sobre isso, recomendo que assista, porque o tema deste vídeo de hoje não é esse. Nós lemos agora aqui, então, o artigo 198 do Código Civil, que diz que não corre prescrição contra as pessoas do artigo 3º. As pessoas do artigo 3º, no momento, são apenas os menores de 16 anos, mas, na prática, também por uma correção do Poder Judiciário, se inclui os incapazes para os atos da vida civil, que são maiores de 16 anos de idade, mas que não conseguem expressar, não conseguem se fazer representar, têm atos que comprometam a sua capacidade de exercício da sua vontade. Na prática, portanto, nós temos a proteção ao menor de 16 anos, pela lei, e ao incapaz para os atos da vida e os incapazes para os atos da vida civil, também decorrentes de problemas mentais, dependência química, AVC, Alzheimer ou o que for. Muito bem, nós lemos agora há pouco a lei previdenciária, que diz que o menor de 16 anos tem 180 dias para encaminhar o pedido administrativo da pensão por morte, para que apenas nesta hipótese ele receba o pagamento retroativo até a data do óbito. E que, se for efetuado o pagamento após este prazo de 180 dias, ele terá direito também, mas não com efeito retroativo, e sim apenas a partir da data da entrada do requerimento. É o que diz a lei previdenciária. Nós lemos o artigo 198 e o artigo 3º do Código Civil, que são conflitantes entre si. Agora, então, vejamos como é que o Poder Judiciário tem tratado deste tema. Vamos ver aqui uma decisão, então. Aqui está a apelação civil, aqui tem o número, a decisão de dezembro de 2023. O que foi decidido? Aqui é a ementa, o resumo do julgado. Previdenciário, pensão por morte do genitor. Termo inicial, olha só, data do óbito. Inocorrência de prescrição. Retroação da DIB à data do óbito. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente quando da sua causa legal, sendo aplicáveis, no caso, as disposições da Lei 8.213, de 91, com redação dada pela Lei 9.528. Beleza. Agora a parte que nos interessa. Contra menor impúbere ou absolutamente incapazes, não corre o instituto da prescrição, nos termos do artigo 103 da Lei 8.213, não podendo ser prejudicado pela inércia de seu representante. A formalização tardia da inscrição do dependente absolutamente incapaz para a concessão do benefício de pensão por morte não impede a percepção dos valores que lhes são devidos desde a data do óbito. Desde a data do óbito aqui, pessoal. Como vimos, então,
nem tudo que está escrito no texto legal ou nas normativas, portarias e tudo mais do INSS corresponde ao que o judiciário entende. E quando você acessa o site do INSS para saber se você tem algum direito ou não, quando você muitas vezes procura de maneira aleatória no texto legal para saber se você tem direito ou não, você corre o pesado risco de ser mal informado e não exercer um direito que você tem, ou não tomar um determinado cuidado que você deveria tomar. É por essas e por outras que é tão importante ser bem informado, ainda mais em um país como o Brasil, em que nós temos legislações confusas e contraditórias, decisões judiciais que muitas vezes salvam a moralidade da lei e outras vezes fazem um trabalho oposto. Nós devemos, a informação é indispensável. O vídeo já está bastante longo, farei um outro vídeo aqui no canal em que falarei sobre o prazo de prescrição, os cuidados que você deve tomar em relação à prescrição para formular algum pedido junto ao INSS, algum pedido de benefícios retroativos ou revisões de benefício. Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.